Operações da Polícia Federal investigam irregularidades na Secretaria de Saúde do Recife. As duas investigações foram deflagradas hoje em conjunto com a Controladoria Geral da União. A primeira é a Operação Balmasquê, que apura supostas ilegalidades na compra de material médico hospitalar, como máscaras, toucas e aventais, por meio de licitação da Prefeitura, com recursos do governo federal. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e a estimativa é de que cerca de 15 milhões de reais provenientes do Ministério da Saúde tenham sido usados de forma irregular. A segunda investigação é a terceira fase da Operação Apneia, que a gente acompanha aqui desde o mês de maio e trata da aquisição de 500 respiradores pulmonares, usando inclusive uma empresa que a PF diz que é uma empresa fantasma para fechar um contrato de mais de 10 milhões de reais. A nossa produção teve acesso com exclusividade ao requerimento completo do Ministério Público Federal. No documento, assinado eletronicamente pela Procuradora da República, Silvia Regina Pontes, consta o pedido de prisão temporária do secretário de Saúde, Jailson Correia, e de outros 2 servidores da Prefeitura e de empresários ligados às empresas investigadas. Apesar da solicitação, a Justiça indeferiu o pedido de prisão dos investigados. Lembrando que na primeira fase a Justiça concedeu a autorização para a operação, mas também negou a solicitação de prisão dessas autoridades da saúde aqui em Pernambuco. Ainda no documento, o Ministério Público Federal revela uma conversa por meio de WhatsApp. Essa conversa, você vai vendo comigo aí, é entre o secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, e o diretor executivo de Administração e Finanças da cidade, Bittencourt. Vai olhando o diálogo aí. No diálogo, o diretor apresenta os dados para aquisição dos equipamentos fornecidos pela empresa Bioex. Neste momento, o secretário respondeu com áudio. Está vendo o áudio? Anexado a esse pedido consta a exigência do registro da Anvisa. No entanto, no relatório de aquisição dos respiradores assinado pelos investigados, não há nenhuma menção à questão da autorização. O Ministério Público Federal acha que houve uma má-fé, foi deliberado. Tá? Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, mesmo tendo conhecimento de que os equipamentos não possuíam o registro da Anvisa, o secretário de Saúde, Jailson Correia, concordou com a... E numa outra conversa, essa outra conversa também é grampo, é celular apreendido. Essa conversa constava no celular do secretário Jailson Correia. Uma assessora da Secretaria de Saúde manda uma nota ser aprovada e enviada à imprensa. O texto que a jornalista manda justificava a aquisição dos respiradores sem a comprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Você vai vendo aqui a nota, está aí na tela. É a nota, isso consta do documento de denúncia do Ministério Público. Mesmo com os respiradores contendo o status de irregular, uma troca de áudios entre o diretor Felipe Bittencourt e o secretário de Saúde, Jailson Correia, revelam que seriam adquiridos entre 30 e 40 equipamentos numa mesma semana. Essa troca de áudio aqui que você está vendo, tá? Eu tenho print. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal tem os áudios. Eles falando. Depois não pode dizer, eu não disse, eu não falei. Não, é tua voz, não é tua voz? Eles falando.
Os elementos trazidos no documento fizeram com que o Ministério Público classificasse como laranja a empresa que vendia os respiradores, usando inclusive documentos falsos no processo de aquisição. Diante disso, o Ministério Público solicitou a quebra de sigilo bancário e indisponibilidade de bens. Tá vendo aí, ó? E foi durante a quebra de sigilo bancário que a investigação encontrou a movimentação de quantias bem relevantes. Um exemplo, você vai vendo aqui. Está na tela. Comprovante de depósito no valor de R$5.000 em espécie que o secretário Jailson Correia fez para ele mesmo, em espécie, em dinheiro, na agência bancária da Prefeitura. Esse documento consta do processo do Ministério Público Federal, o inquérito da Polícia Federal, já na mão da Justiça Federal. Um dos trechos do documento do Ministério Público Federal que chamou a atenção foi o trecho de uma conversa do secretário do governo, João Guilherme Ferraz, que se baseia em relatório de testes realizados em porcos para incentivar o uso dos ventiladores pulmonares. Vejam vocês, tem um relatório que só mostra que o teste só foi feito em animais. Você está vendo aqui? Tudo isso é autoridade de alto escalão, viu, gente? É autoridade de alto escalão. Teste só em animais, esse documento do Ministério Público. Aí, ó, ele diz, leia com bons olhos e coloca uma risada. Aqui, ó. Aqui, ó. KKKKK. KKKKK. Lembrando que o vídeo que já viralizou, que mostramos inúmeras vezes, mostra a empresa justamente fazendo teste em porco. Não tem teste em ser humano, não tinha autorização da Anvisa, a empresa era fantasma, pé de escada, ligada a gente já conhecida, isso já foi revelado pelo Ministério Público Federal, e mesmo assim eles compraram e adiantaram 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. Me dá o print destacado pelo Ministério Público Federal em que o secretário dá risada. Ri, leia com bons olhos, porque só foi testado em animal. KKKKK. Entendeu? Risada. Isso aqui é o telefone do secretário. Essa não é a primeira vez que a Prefeitura do Recife está envolvida em operações ligadas aos recursos para combate ao coronavírus. No dia 25 de maio, a primeira fase da Operação Apneia foi deflagrada em sigilo. 3 dias depois, a segunda fase trouxe à tona mandados de busca e apreensão na Prefeitura e o pedido do afastamento do secretário Jailson Correia. Na época foi afastamento. A Justiça Federal indeferiu. Dessa vez, o Ministério Público Federal pediu a prisão. A Justiça Federal indeferiu de novo. No dia 16, a Polícia Federal veio à tona novamente com a deflagração das operações Casa de Papel e Antídoto, que buscou investigar contratações emergenciais realizadas pela Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife. A Prefeitura teria feito a contratação de 81 milhões de reais, 81 milhões de reais em equipamentos hospitalares da FBS Saúde Brasil, uma empresa que tem um capital social de 100 mil reais e só tem um funcionário registrado. Hoje, a terceira fase, com o afastamento do diretor financeiro da Secretaria de Saúde, ela foi deflagrada. A Suelen Braine tem os detalhes das operações
a conclusão teve uma coletiva que acabou agora. Isso, Cardinô. O que ficou claro aqui na coletiva para a gente, inclusive a gente está com o delegado Daniel Silvestres, que é delegado federal, o que ficou claro durante a coletiva é que para a polícia, o secretário de saúde do município aqui do Recife tinha ciência das condições desses respiradores, que na verdade não poderiam ser usados em humanos, e sim em uso veterinário, e que alguns deles chegaram a ir para hospitais provisórios de combate à Covid-19, mas não foram utilizados. Delegado, então, o que é que vocês chamam a atenção durante esse desdobramento da Operação Apneia? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde. Na verdade, o que chamou a atenção após a deflagração das fases anteriores da operação são justamente essas constatações de que, através dos dados obtidos, né, nessas fases anteriores, de que esses servidores da Prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde principalmente, sabiam de que esses respiradores não tinham certificação da Anvisa. E esse era um requisito, inclusive, que constava na dispensa de licitação. Então, realmente foi uma irregularidade que demonstrou, inclusive, que a conduta criminosa atribuída, né, de dispensa indevida da licitação foi praticada com dolo, com conhecimento realmente de que o fato era irregular. Agora, como é que era organizado esse esquema, delegado? Na verdade, empresários ligados à empresa fornecedora, né, existe uma rede de empresas, todas elas, praticamente todas, com débitos com a União. Eles constituíram uma nova empresa, uma microempresa, fantasma, para viabilizar a contratação com órgãos públicos. E contrataram com a Prefeitura de Recife, né, foi o maior contrato da cidade de Recife com relação à compra de respiradores, um total de 500 unidades. Entretanto, foi constatado também que apenas 35 desses respiradores foram efetivamente fornecidos, em que pese a Prefeitura tenha pago por 50. Por que vocês decidiram pedir o afastamento do diretor financeiro da Secretaria de Saúde, o Felipe Bittencourt? O que é que ficou comprovado até então contra ele? Os pedidos de afastamento feitos pela Polícia Federal se basearam na gravidade das condutas realizadas, constatadas em relação a essas pessoas, né? No caso, em análise do diretor financeiro, houve a constatação de que, sabendo que a Prefeitura tinha adquirido uma quantidade menor do que 50 respiradores, ainda assim foi autorizado por ele o pagamento de um valor maior do que era devido à empresa. Um valor de quanto, a maior? A maior de um pouco mais de R$320 mil. E o que é que essa empresa, ela afirma? Ela teria emitido uma nota fiscal no valor de R$1.075.000, referentes a quê? A empresa emitiu uma nota fiscal que depois foi constatado como sendo falso, uma vez que ela indica o fornecimento de 50 respiradores, ao passo que apenas 35 foram fornecidos e a Prefeitura, através da fiscal de contrato, atestou o recebimento dessas 50 unidades. Esse ateste também é falso. O que a Polícia Federal também descobriu é que esses respiradores foram devolvidos 52 dias após a veiculação de todo o escândalo envolvendo esses respiradores, né, delegado? Após a divulgação, principalmente, dessas questões na imprensa, houve uma rápida mobilização da Secretaria de Saúde para rescindir esse contrato, coisa que poderia ter sido feita anteriormente ou então nem sequer realizada, nem sequer sido firmado esse contrato, uma vez que a empresa sequer tinha cumprido os requisitos para se habilitar no processo de dispensa de licitação. A gente agradece a participação, viu, delegado? E daqui a pouco, viu, Cardinô, a gente traz informações da outra operação, denominada de Balmasquê. Só para a gente finalizar, nessa Operação Apneia, 6 pedidos de prisão temporária foram solicitados, mas foram negados, inclusive do diretor financeiro da Secretaria de Saúde daqui do Estado e, como você já mostrou no programa, do próprio secretário de Saúde, Jailson Correia. A gente volta com você. E a Câmara do Recife arquivou aquele pedido de abertura de CPI para investigar justamente as compras da Prefeitura na pandemia do coronavírus. O vereador do Recife, Jaime Asfora, e também ex-presidente da OAB Pernambuco, é contra esse para não ser arquivado, para ter uma CPI, e nós vamos conversar com ele. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Cardinô. É uma honra estar aqui no programa, é uma honra estar falando nesse seu programa tão prestigiado e tão ouvido, tão respeitado. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, doutor Jaime Asfora, o que essa CPI iria apurar na Câmara, hein?
Ela iria apurar, Cardinal, além dessa questão do Porco Gate, que você falou muito bem, eu vi a matéria de ontem também, ou anteontem, ela iria apurar 81 milhões que foram contratados, todos sem licitação, todos com dispensa de licitação, porque esses 81 milhões, Cardinal, estão dentro de 500 milhões que a Prefeitura contratou. Você falou agora da denúncia de Priscila, Recife gastou muito mais do que outras capitais que tem muito mais gente, né? Muito maiores. Além do escândalo dos porcos, dos respiradores só serviu para porcos, tinha um grupo de dispensa de licitação, quer dizer, compras sem licitação, de 81 milhões que ele queria investigar. Dentre essas, Cardinal, também com a empresa suspeita de ser laranja. E quem diz que nesse outro caso da FBS Saúde, a empresa podia ser laranja, devia ser laranja, é o próprio juiz federal da 13ª Vara, quando ele diz assim, ó, a primeira prova de que essa empresa era laranja é que ela tinha como sócio uma empregada doméstica, Josefa Maria da Conceição, que não tinha a menor condição econômico-financeira de ser sócia de uma empresa que ia fazer um contrato de 81 milhões com a prefeitura, né? E também informava outro sócio, entre aspas, diz o juiz, que com base na remuneração informada desse outro sócio, é improvável que ele seja o verdadeiro dono do negócio. Isso eu estou lendo parte da decisão do juiz federal. Aí tinha nesse bloco de 81 milhões, Cardinal, compra de coletor de urina em PVC a R$4, só que o Ministério do Exército adquiriu esse mesmo coletor. Aliás, a compra desse coletor de urina, Cardinal, que a CPI não quis investigar porque não foi instalada, o Ministério do Exército comprou a R$4, a Prefeitura estava comprando a 14, veja, quase 4 vezes mais. Tinha também as luvas, 27 milhões de luvas, que a Prefeitura comprou a 0,40, comprou em fevereiro a 0,16, e não tem nenhuma explicação para isso, somente 150% na compra de luvas. E os investigados na compra das luvas, dos 27 milhões de luvas, que também é um número muito alto, e a deputada Priscila Krause falou disso, são os mesmos implicados na operação de hoje, onde foi pedida a prisão, o afastamento dos cargos, né, por outra juíza federal. Então, são operações autorizadas pela Justiça Federal, operações com a participação do Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria de milhões, porque esses 81 milhões que eu queria investigar através da CPI contemplavam várias dispensas. Eu falei dos coletores de urina, né, que a Prefeitura comprou a 14, o Exército, através do Ministério da Defesa, comprou a 4, né, quase 4 vezes menos, a Prefeitura comprou a 14, o Ministério do Exército, o Exército a 14. E tinha as luvas que eu falei agora, e tinha também, por exemplo, uma compra também com indícios graves de superfaturamento, que era óculos incolores de proteção para os médicos e enfermeiros. A Prefeitura comprou a R$9 e o Ministério da Saúde comprou a R$3,50 numa licitação e a R$3,10 noutra. Então, como é que isso não pode ser objeto de uma CPI? Né? E a mesa da Câmara arquivou essa CPI sem ouvir os vereadores, sem fazer a votação nominal, quer dizer, chamar um por um para não constranger os vereadores aliados do prefeito, desrespeitando a lei, porque no artigo 331 diz que a votação tem que ser nominal nesses casos, e eu requeri. No artigo 133 da lei orgânica diz que tem que ter votação, discussão, e ele disse que não cabia discussão, né? No final pediu adiamento da discussão, quando eu vi que era uma manobra, uma artimanha, um ardil, uma coisa ilegal, eu pedi para adiar, porque pelo artigo 317 um vereador pode pedir para adiar a sessão, e eu nunca em 8 anos de mandato, Cardinal, vi um vereador todo o projeto pedir o adiamento da discussão e ser indeferido. Então, a casa rasgou o regimento, a pedido do prefeito, porque é muito incômodo ter uma CPI aberta com esses fatos proliferando, né? Você vê que hoje teve 2 operações da Polícia Federal na Prefeitura, o carro da Polícia Federal já bateu lá inúmeras vezes, só operações, até hoje eram 4, com hoje são 6 operações da Polícia Federal, e os indícios são superfaturamento, empresas laranjas, empresa de fachada, corrupção, e superfaturamento de valores, como eu falei, superfaturamento de quantidades também. Deixa eu voltar à sede da Polícia Federal. A entrevista coletiva, detalhes da Operação Balmasquê, que foi outra operação. Nesta outra, são irregularidades na compra de máscaras, luvas e aventais por parte da Prefeitura do Recife. Sueli, essa é outra operação, não é a Porco Gate, né?
É outra operação, Cardinal, como você bem falou, mas que tem um alvo em comum, que seria o diretor financeiro da Secretaria de Saúde aqui do município, o Felipe Bittencourt, que inclusive a delegada que está comigo, Mariana Cavalcante, delegada da Polícia Federal, uma prisão preventiva nesse caso, mas que foi negada. Delegada, a empresa Delta Med, que seria a empresa responsável por entregar essas máscaras, aventais e toucas. Senhora. Boa tarde a todos. A empresa foi contratada para fornecer EPIs, né, de máscaras, toucas e aventais. E o que se verificou durante a investigação é adquirido tudo que ela vendeu para a prefeitura. Então, é impossível você efetivar uma entrega de itens que você não... Felipe Bittencourt, qual seria o envolvimento dele nessa operação Balmasquê? Tá. O Felipe, ele é a parte financeira, né, da Secretaria de Saúde, ele é o diretor financeiro. Então, ele autorizou o pagamento, ele autorizou o empenho com verbas federais, ele inclusive anulou uma parte do empenho e alterou a fonte para constar como recurso ordinário e ele confeccionou o relatório descritivo escolhendo aquela empresa. Então, ele praticamente assim, escolheu contratar com a empresa e autorizou o pagamento por itens que não foram entregues. E por isso que nessa operação teve aquele pedido de afastamento. Ele não pode exercer mais a função nesse caso. A senhora sabe dizer por quantos dias, delegada, que a Justiça determinou? Até que a Justiça determine o contrário. Ele está proibido de entrar, inclusive, nas dependências da Prefeitura, da Secretaria, e só com a Justiça determinando o retorno ou o cancelamento dessa medida, que é uma medida preventiva. Não existe só a prisão como medida cautelar. Foi uma medida cautelar diante de tudo o que poderia ser causado de prejuízo ao erário público, de afastamento da função. E quais são os próximos passos dessa investigação? A gente vai fazer análise do que foi apreendido hoje e vai relatar o inquérito. Agora, delegada, ouvir as pessoas. Vocês cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em quais locais, inclusive? Isso. Hoje na Prefeitura foi cumprido mandado para identificar a data da confecção de alguns documentos que constavam no processo de licitação, comprovando-se inclusive que a data deles era alterada, foi forjada a data da confecção para aparentar a legalidade, verificar algum indício de corrupção também entre os materiais que constam lá na Prefeitura e também foram cumpridas buscas públicos e de empresários. Quem é que forjava essas datas? Foi o próprio Felipe Bittencourt que tinha feito os documentos com data pretérita, né? E o que é que ficou claro para a polícia? Por que isso era feito? Para aparentar a legalidade da aquisição, da contratação, né? Porque a gente sabe que foi uma contratação emergencial, diante da situação de emergência, mas talvez a celeridade para a aquisição das coisas não deixou com que ele fizesse tudo na data programada. Então, ele forjou uma data que não foi a real. Dá para saber quanto de prejuízo aí para o erário público? 15 milhões para esse contrato, né? Isso. A gente vai agora confirmar exatamente qual foi o total de entrega. Até o dia 22 de maio, a gente tinha feito uma diligência em loco na empresa e na prefeitura. E naquela data era 7 milhões o prejuízo para a prefeitura, para os cofres públicos, né? E porque era esse o valor correspondente ao material não entregue. Mas hoje a gente vai confirmar se houve uma entrega posterior, parcelada, que segundo nota divulgada pela empresa teria sido tudo entregue. Então hoje a gente vai com o material apreendido confirmar e quantificar esse prejuízo. Era isso que eu ia perguntar para a senhora. A gente não sabe ainda quanto é que foi entregue e se de fato foi entregue. Isso. E quais são os crimes que essas pessoas que estão sendo alvo? Responder por falsidade ideológica, né, por atestar o recebimento de um produto que era impossível, né, vender uma nota, por exemplo, vendida com material que você não possui, isso significa uma falsidade ideológica. O peculato, que é o desvio do recurso público, e a fraude no processo de licitação. A Prefeitura do Recife informou, agora há pouco, por meio de nota, que todas as contratações e compras feitas pela Secretaria de Saúde para a emergência da Covid-19 têm sido realizadas dentro da legalidade e enviadas ao Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal e Ministério Público de Pernambuco. Sobre a compra de máscaras,
todas foram devidamente recebidas e estão sendo utilizadas pelos profissionais de saúde nos hospitais, segundo a Prefeitura. Em relação aos respiradores, a Prefeitura esclareceu que os equipamentos não foram utilizados e, com a demora da autorização da Anvisa, eles foram devolvidos à empresa e o valor pago foi totalmente devolvido para a Prefeitura, sem prejuízo para os cofres municipais. Sobre essas denúncias e outras, eu vou trazer a deputada estadual Priscila Krause. Ela foi a primeira a se levantar sobre essas informações na Prefeitura do Recife, fazer alguns comparativos. E eu vou conversar mais uma vez com ela ao vivo aqui. Bom, deputada, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde a todos os telespectadores e as pessoas que nos estão acompanhando pela TV e pelas redes sociais. Ó, deputada, a gente está vendo nesse momento, né, que tanto na operação apneia, que envolve aqueles respiradores para porco, e essa outra operação que envolve EPIs, né, na outra, da operação da AJS, o Ministério Público Federal tem pedido prisões. Mas até agora ninguém está preso, deputado. Apresentados são gravíssimos. Os documentos, pelo que a gente tem acesso, logo depois, quando são muito robustos. Eu realmente acredito que existam aí razões para que ainda não se peça essas prisões, mas eu que o devido processo investigando de maneira a responder os anseios da sociedade, né? Na última participação aqui no programa, eu disse que a Prefeitura não teria que responder a mim ou a você, teria que responder aos órgãos de fiscalização, à Polícia Federal. E hoje, em mais 2 operações, a Polícia Federal volta à Prefeitura do Recife. Isso é um capítulo que a gente nunca viu na nossa história e que está se tornando corriqueiro do tamanha é a gravidade dos assuntos. De fato, nos chamou muita atenção, e olhe que eu sou uma mera deputada, atenção, o modus operandi da Prefeitura nessas compras, usando como pano uma coisa que é muito cara a toda a população do Brasil, que é esse estado de emergência que a gente está passando, onde a gente precisa ter ações que protejam a população. E o que a gente vê é exatamente o contrário, uma falta de zelo, de cuidado, e se repete. Então, são compras com valores altíssimos, com quantidades superestimadas, quantidades exorbitantes que são contratadas, empresas de pequeno porte, com dispensa de licitação, e que, quando a gente consegue ter acesso aos documentos, a gente vê aquilo que a delegada falou, processos licitatórios que são absolutamente questionáveis, com datas esquisitas, com faltas de assinatura. São coisas que se repetem. E tem ainda mais uma questão, que a gente, inclusive, na semana passada, protocolou aos órgãos fiscalizadores, que a gente também vem falando isso desde o início, que é um forte indício de duplicidade na compra, que são compras de materiais que deveriam ser comprados pelas organizações sociais que prestam a saúde nos hospitais de campanha. E essas organizações sociais, elas estão comprando esses mesmos materiais numa quantidade bem mais plausível, né, numa quantidade muito mais próxima, aparentemente, do que a realidade recifense, porque essas quantidades são absurdas. São seringas de 10 ml, mais de 3 milhões de seringas, tésicos, e por aí lá se vai, né? Assim, uma quantidade, 33 milhões de luvas para procedimento. Então, por empresas e compras a empresas que não têm claramente, podendo ser verificado de uma maneira muito óbvia, que não tem capacidade de entrega. É tanto que essa operação de hoje, a que foi deflagrada hoje, essa Balmasquê, trata exatamente disso, da incapacidade de entrega dessas empresas. A empresa vendeu o que não tinha e, muito provavelmente, com a ciência daqueles que compraram, ou seja, dos gestores públicos.
Bom, deputada, a gente teve o problema com a AJS, uma empresa que inclusive tinha uma pessoa humilde faxineira como sócia, né, que já vinha fazendo negócios no estado de Pernambuco há 13 anos. Né, e que a Polícia Federal foi em cima porque tinha dinheiro federal nesse momento. Nós tivemos o problema do escândalo da Porcogate, ou Operação Apneia, e agora também já provocada pela apreensão que foi feita de celulares, documentos na apneia, a gente tem a Balmasquet, EPIs e aparece uma outra empresa aí que estava fora do eixo. Bom, o que nós vamos encontrar ainda? Porque e tem dinheiro também, estadual no meio, dinheiro da própria prefeitura, que não é a Polícia Federal que tem que investigar. Isso, chama muito a atenção, inclusive, uma das tentativas da prefeitura, que é a de mudar a fonte pagadora, né? Tirar de utilização de recurso federal para recurso estadual. Entretanto, há um entendimento que, ainda que se tivesse feito esse pagamento com recursos estaduais do Fundo Estadual de Saúde, no Fundo Nacional de Saúde, ainda assim, como é um dinheiro que deve ser, aliás, Fundo Municipal de Saúde, como é um dinheiro aplicado em SUS, é uma investigação que, sim, ela é da esfera federal. Eu realmente não quero crer que isso vá fazer esse processo investigatório. O Ministério Público Estadual também já abriu procedimentos investigatórios. O Tribunal de Contas, através principalmente do Ministério Público de Contas, tem estado muito atento nisso tudo. Nós fizemos 3 representações, 3 denúncias a esses órgãos, a todos os órgãos estaduais, bem como a todos os órgãos Público Federal, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, envolvendo os problemas, primeiro da empresa das luvas, que é também uma dessas que está na Operação Apneia. Aliás, na Operação Apneia não, na outra operação que trata também de EPIs. Essa empresa que há 13 anos fornece coisas aqui para a JS. Para Pernambuco. Além disso, nós também chamamos a atenção para o processo de aquisição, de compra de um materialzinho utilizado para intubar pacientes. E agora, essa mais recente, foi exatamente a compra desses equipamentos de proteção e algumas outras medicações, seringas, coisas desse tipo, em quantidades absurdas, a empresas de pequeno porte e que seria de obrigação das organizações sociais adquirirem. Aí são 13 licitações dentro dessas 3 denúncias que a gente fez, e que envolve ser mais de 60 milhões de reais. É um pedacinho do que está acontecendo, porque a gente tem quase 200 são mais de 200 processos de dispensa de licitação feito pela Prefeitura nesse período de pandemia, envolvendo aí, hoje, algo em torno de 560, 580 milhões de reais. Esse valor, inicialmente, quando a gente denunciou lá em maio, estava em 670 milhões de reais. A Prefeitura saiu apagando contratos, refazendo contratos, devolvendo recursos, enfim, desfazendo todo um caminho que tinha feito e que a gente tinha chamado a atenção para isso. Isso também está tudo documentado, porque documentos foram deletados do portal da transparência, inclusive. E a gente segue atento e confiando muito nos órgãos de fiscalização. Deputada Priscila Krause, muito obrigado, viu, pelas informações. Boa tarde. Eu que agradeço, e o papel que você faz aqui na imprensa, no seu programa, está sendo de importantíssima, de relevância importantíssima para esse processo. A gente não pode deixar que o cidadão recifense seja vítima 2 vezes, vítima da pandemia, do coronavírus e vítima da má gestão e do emprego equivocado do dinheiro público.